Esse sim é o Spielberg que eu quero ver. Seria 2021 o ano do retorno dos musicais a Hollywood, esse gênero que é um dos mais importantes da história de Hollywood, sobretudo na Hollywood clássica, mas que aos poucos foi perdendo espaço e está quase extinto. A gente vê um musical por ano no máximo, e em 2021 já são vários. Então a gente vê grandes estúdios apostando mais nesse gênero, o que vai um pouco contra aquilo que eu percebo pelo menos como o cinema hollywoodiano atual, ou o cinema blockbuster atual, algo que eu já até fiz um vídeo sobre essa lógica do realismo, ou desse pseudo-realismo, ou desse falso realismo, um realismo que tudo tem que ser meio lógico em relação à vida real, nada pode ser muito fantasioso ou coisa do tipo. E aqui o Steven Spielberg ele faz um musical à moda antiga, à moda clássica, um musical que aceita toda a sua fantasia, todas as suas coreografias. Um musical onde um personagem está andando na rua e de repente ele começa a cantar e dançar. Isso sim é musical e isso Hollywood sempre soube fazer, só que são raros os musicais que conseguem fazer isso muito bem nos últimos anos em Hollywood. E é muito curioso ver também como está a carreira do Spielberg nos últimos anos. Eu sempre falo abertamente que, tirando o Jogador Número 1, eu não gosto de praticamente nada do Spielberg desde Munique. Munique, pra mim, ali, depois de Munique, a única coisa que o Spielberg fez que realmente é bom é Jogador Número 1. E ele estava apostando muito nesses dramas clássicos baseados em fatos reais, com uma pegada super Spielberg, super dramática, super piegas, filmes como Lincoln, como Cavalo de Guerra, até mesmo como Ponte dos Espiões e The Post, que já são melhores do que esses dois anteriores que eu falei. Mas aqui eu vejo um Spielberg se sentindo muito mais à vontade, um Spielberg olhando para trás, olhando para Hollywood, retornando ao passado e se libertando. Ele que é um apaixonado por cinema, fazendo algo que ele é apaixonado e conversando muito com a obra clássica, mas também sabendo renovar muitas coisas. Então não é sobre a história, não é sobre os eventos, mas como esses eventos vão ser contados. É algo que eu bato sempre na tecla aqui no canal. A diferença de um bom diretor para um diretor ruim é essa, é você saber como contar a história. E o Spielberg faz isso muito bem. Então compare, por exemplo, o número musical de América nesse filme com o original e você vai ver como a música é a mesma, a letra é a mesma, só que há grandes diferenças na forma como os dois filmes vão encenar. E não necessariamente tem um melhor ou pior, mas eu acho que o Spielberg ele consegue pegar muitos dos elementos clássicos aqui, então principalmente as coreografias, a gente vê aquela cena de abertura, né, aquela sequência longa de abertura sem falas, como os personagens vão se mover, como eles vão dançar de uma forma nada realista. Então ele vai trazer muito disso do original, a coreografia principalmente, um pouco das cores e tudo mais, e lógico, a história, mas vai adaptar muito mais para uma lógica do cinema atual, sem nunca perder esse lado mais fantástico do musical. Então é um trabalho relativamente difícil aqui, e o Spielberg ele consegue fazer isso muito bem, com um musical que enche os olhos e que ele consegue captar a energia, mas eu gosto até mais como ele filma esses números do que o original. Então aqui a gente vai ter muitos planos abertos. O Spielberg ele vai apostar na potência do musical como música, como dança, como coreografia, como movimento. O musical é isso, o musical é música e o musical é movimento. E ele explora isso muito bem com coreografias lindíssimas, com muitas cores diferentes, para a gente diferenciar esses personagens no espaço e com planos mais abertos, com uma decupagem que não vai cortar tanto. A energia está dentro do plano, como esses personagens vão se movimentar, como esses atores vão estar em cena se movimentando o tempo inteiro, sem precisar recorrer ao fácil, digamos assim, que é o cortar de um para o outro. Cortar dá essa ideia de dinamismo, mas o bom diretor que dirige um musical, ele faz igual o Spielberg aqui. Ele aposta no movimento dentro da cena, no dinamismo dentro do plano.
O Spielberg faz isso muito bem. E no que diz respeito à narrativa, que como essa história é contada, ele vai trazer a história do original, claro, mais uma adaptação de Romeu e Julieta, naquela lógica urbana ali da década de 50, 60 dos Estados Unidos, conflito entre duas gangues, porto-riquenhos e americanos, essa briga entre eles, e o Spielberg ele vai fazer isso muito bem aqui, trazendo os elementos do original, mas adicionando algumas coisas. Então, a língua aqui é uma questão de identidade muito forte, que ele vai trabalhar muito bem e vai conversar muito com os dias atuais. Então, como ele vai trazer a ideia do mercado imobiliário, a mudança da cidade geograficamente, fisicamente e como isso vai impactar essas pessoas, além da força também das personagens femininas aqui. No original são boas personagens, mas eu sinto aqui uma força muito maior, sobretudo na Anitta, interpretada pela Ariana DeBose, que para mim é a melhor atuação aqui do filme. Ela não tem tantas cenas, ela desaparece do filme em alguns momentos, mas quando ela tá em cena, ela tem a presença que a personagem pede. E ela, nos números musicais, é um show à parte. Além disso, a gente tem o Ansel Elgort aqui, que tem toda a polêmica do filme, não sei se vocês estão sabendo, mas esse filme já estava pronto ano passado, ia estrear ano passado, mas aí surgiu os casos, né, de assédio, se eu não me engano até possível estupro do Ansel Elgort, e o que aconteceu? Eles não tiraram o Ansel Elgort do filme, eles só abafaram o caso e retornaram com o filme um ano depois, como se o público inteiro fosse esquecer toda aquela polêmica e tal. E além dele, a gente tem a Rachel Zegler como uma boa Maria aqui, não acho que é pra ganhar prêmio, como ela vem ganhando e tal, de melhor atriz e tal, mas ela faz um bom trabalho ao fazer essa menina que ao mesmo tempo é inocente, é jovem, tá se tornando maior de idade agora, 18 anos, só que ela também sabe o que ela quer, ela tem essa potência quando pede e canta demais. Não sou um especialista em música, mas gostei muito dela cantando. Além disso, a gente tem uma participação muito boa da Rita Moreno aqui, que faz a Anitta original e está aqui no filme fazendo a Vanessa, se eu não me engano, o nome da personagem. Então, no geral, eu digo que eu fiquei muito feliz com todo o trabalho do Spielberg aqui, como ele consegue trazer o clássico, trazer a essência do clássico, trazer a fantasia do clássico, a fantasia do musical, como ele sabe conduzir muito bem esse gênero. Ele mostra conhecer o musical, ele mostra conhecer o que faz o musical ser um gênero tão grande que, infelizmente, atualmente é deixado de lado, aos poucos vai ressurgindo das cinzas, digamos assim. Então ele renova algumas temáticas, ele renova alguns personagens, ele renova algumas escolhas até de encenação e cenário, mas ele nunca esquece o que faz o musical ser o musical, ele nunca esquece da fantasia que é pedida, na magia do musical, e essa magia está muito presente aqui no filme, em uma história que sim, é pesada, é trágica, mas ao mesmo tempo é vibrante, é colorida, é empolgante. E eu só não vou dizer que a minha sessão foi assim maravilhosa a ponto de eu sair com um sorriso de um lado ao outro, porque aí não é culpa do filme, tá? Não é uma crítica ao filme, mas quem achou que era uma boa ideia legendar as músicas de uma forma diferente? Isso é uma das piores escolhas que eu já vi na minha vida. Eu fiz até algumas anotações enquanto eu assistia ao filme, porque eu não estava me conformando. Se você quiser assistir ao filme clássico, é só entrar no Telecine Play e você vai ver que lá as músicas estão traduzidas, né, na legenda, estão legendadas perfeitamente o inglês e o português. Aqui, nessa nova versão, quem legendou para o Brasil decidiu que era uma boa ideia você trocar todas as palavras e desfigurar qualquer sentido de qualquer música. Se você não entender nada de inglês e assistir ao filme, você vai ver outras músicas. Porque o que eles fizeram aqui é simplesmente vergonhoso. Mais uma vez, isso não tem a ver com o filme, isso não tem a ver com o Spielberg, com a produção desse filme, que é um filme que vai ser agora, falando um pouco em Oscar, que vocês adoram, eu sei, é um filme que vai conseguir algumas indicações e eu acho que o Spielberg também vai ser indicado. Um filme que transpira qualidade, transpira energia, transpira paixão
e magia. É tudo isso que o Spielberg consegue fazer muito bem aqui. Eu tava super cético para essa nova versão de Amor Sublime Amor, não por ser um remake, eu acho que o original, ele até em alguns quesitos pedia um remake, até por exemplo no fato do original ter a Natalie Wood, que é americana, filha de russos, com muita maquiagem se passando por porto-riquenha, coisas do tipo que, tudo bem, era um filme que poderia ser renovado, e nesse sentido o Spielberg ele quase não muda tanto os eventos da história, mas ele traz uma roupagem nova, uma roupagem que conversa com o original, como eu disse, mas que tem uma cara dele. Então, gostei muito do que eu vi. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, o que vocês estão esperando. E se você quer conversar mais com a gente, se tornar mais próximo dos membros do 16mm, todo mês a gente tem uma reunião de membros, é só você virar membro clicando aqui embaixo no Seja Membro. Então por hoje é isso e corta.